Que bom que você está aqui nesse segundo vídeo. Eu sou Pablo Tufano, sou coach de relacionamento, sou hipnoterapeuta e nessa série de vídeos eu estou mostrando como esquecer o seu ex, mesmo que você esteja hoje no fundo do poço do término, sofrendo porque terminou, ou então no meio de um relacionamento que você quer dizer não, mas não consegue, ou então apenas solteira e cheio de caras que não querem compromissos. É apenas esse tipo de homem que se interessa por você. E o que eu mostrei no primeiro vídeo é sobre o que está por trás disso. Eu mostrei como é que funciona o relacionamento de buraco negro, como que são todas as fases que você está vivendo essa rejeição e você nem percebe. E também mostrei como que são os relacionamentos de sol e qual que é a diferença entre eles, como que a sua infância influencia fortemente para que tipo de relacionamento você vai ter, se você vai ter relacionamentos felizes ou não, e como que a gente faz para que você cuide do seu inconsciente para ter relacionamentos felizes. E nesse vídeo eu vou te mostrar casos reais, como é que isso acontece na vida das pessoas, porque no primeiro vídeo eu mostrei apenas a teoria, e hoje tu vai ver pessoas que realmente se transformaram, que saíram do buraco negro e hoje têm uma vida de sol. E eu quero aproveitar e agradecer todos os comentários que eu recebi no primeiro vídeo. Eu me esforcei para responder cada um deles. E eu estou muito feliz porque a gente está criando uma egrégora de pessoas, de corações empoderados. E isso me alegra demais. Primeiro eu vou começar mostrando pessoas que superaram o término do relacionamento de uma forma simples, rápida, sem dor. Inclusive é interessante porque a gente sempre vê o momento do término como um momento de muita dor, de pensar 24 horas no ex, acordar pensando nele, vai trabalhar, fica improdutivo, vai dormir pensando nele, fica com uma dor, um aperto no peito muito forte. E quando a gente pensa em esquecer o ex, desapegar, na verdade é a palavra certa, a gente não vê com bons olhos, a gente pensa, isso é sofrido, isso não é interessante. Agora, quando você vê a Thaís e o Alejandro, a felicidade que eles tiveram quando eles pararam de sofrer, você vai começar a mudar de ideia. Olá, meu nome é Thaís, sou da área da saúde e vim compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu terminei um relacionamento e fiquei muito triste, muito angustiada, sentia dor no peito. Eu não dormia direito, não trabalhava direito, as lembranças vinham 24 horas por dia, eu não tinha controle sobre isso. O meu pensamento quando eu ia dormir, o último era para ele, quando eu acordava, o primeiro pensamento era para ele. Realmente a minha vida não estava bem. Quando eu conheci o trabalho do Pablo Tufano, apliquei a técnica e tudo mudou na minha vida. Hoje não tenho mais aquelas lembranças que vêm 24 horas. Durmo bem, trabalho bem, estou super feliz, estou com o coração leve e eu agradeço muito a técnica do Pablo Tufano. Quem tá te vendo agora, parece que tu sempre foi feliz assim. Quando tu chegou no curso, como é que tu tava? Rapaz, tava triste, que eu não gosto nem de me lembrar. Tava desesperado. Sabe o que é desesperado? Minha vontade era de voltar, implorar, me ajoelhar para minha ex voltar comigo, de chorar. Eu só queria chorar, eu só queria ficar. Eu tentava não demonstrar isso para as pessoas, para os meus pais, mas eu só queria, internamente, eu sei, que eu só queria ficar dentro do quarto, tipo, me reprimindo, chorando, por uma coisa que eu sabia que eu não queria. Eu sabia que eu não queria sentir aquilo, mas era mais forte do que eu. Minha experiência, quando terminei, eu vi felicidade. A princípio, foi um alívio. Mas com o passar de 2 dias, eu estava numa felicidade que eu não consigo descrever. Eu estava muito feliz mesmo. Feliz por estar feliz. Eu não consigo nem explicar. Eu simplesmente queria soltar toda a felicidade. Eu acho que devido a um sentimento de prisão que eu estava, mas depois um sentimento de alívio. Não sei, misturou tudo. Tudo e eu só conseguia explodir felicidade. E essa felicidade que acabava contagiando o pessoal e tudo mais. E é muito comum ver casais que terminam, voltam, tentam de novo e viram uma relação arrastada, como foi o caso da Jaque,
que passou 3 anos num processo como esse. E quando descobriu o meu método, em 2 dias ela conseguiu dar um fim àquela situação de uma maneira feliz e leve. Eu não imaginava que o que eu busquei durante 3 anos eu consegui em 2 dias. Eu comecei a procurar por ajuda já no término de um relacionamento longo, e quando isso acabou, me vi em casa muito triste. Eu perdi meu amor, perdi minha casa, estou endividada, perdi totalmente a vontade de viver. Só que esse processo todo levou quase 3 anos, né? São quase 3 anos sofrendo, tentando levar a vida mesmo. Então conheci o trabalho do Pablo. E o mais impressionante disso é que foi tudo muito rápido. Eu li o blog dele, já senti um alívio, né? Só lendo o blog e assistindo alguns vídeos. No primeiro dia, eu já identifiquei sentimento em mim e fui realizando os exercícios, fui lendo, realizando os exercícios e já fui sentindo alívio. No segundo dia, quando eu dei a continuidade, eu resolvi a minha vida. Acabou esse relacionamento para mim, não queria mais. Só que dessa vez eu queria acabar com isso, mas me sentindo bem. Eu estava me sentindo bem e livre por fazer aquilo. Não era aquele pesar, aquele medo, né, de ficar sozinha de novo, de estar abandonando um sonho. Não, eu realmente já tinha identificado. É como se eu tivesse escolhido mudar de vida, mudar aqui dentro. E mudou, de verdade. Tô dormindo melhor. Eu sempre tive problema para dormir, aqueles pensamentos que ficam na cabeça da gente, a gente não consegue dormir, preocupação que você não sabe de onde que vem. Melhorou até isso. E é rápido, você faz na hora que acontece e dá super certo, porque você já sente esse alívio. É incrível, você tem que fazer para você sentir, é muito bom. Quando a gente termina um relacionamento, a gente realmente entra no fundo do poço. A gente não quer mais fazer nada, né? Só quer ficar na cama, chorando, enfim, começa a se sabotar, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer nada. Agora, a Elisandra, ela me chamou a atenção, porque ela não queria mais tomar banho. E ela amava se olhar no espelho e ela virou todos os espelhos de casa. E olha o que aconteceu com ela. Eu não queria mais tomar banho. Eu não queria pentear o cabelo. Eu não queria passar um batom. Eu passava um batom, eu olhava no espelho, eu achava que eu tava horrível. Eu ia lá, já tirava o batom, já ficava... Aí sim, quando eu tava horrível, eu achava que eu tava me sentindo bem. Eu amo o espelho, entendeu? Eu amo. E eu cheguei a virar o espelho do meu quarto, porque eu não suportava me olhar, eu me achava feia. Por que eu me achava feia? Por causa dessa pessoa que me traía, que me magoava, que me machucava. Foi quando comecei com o Pablo. No curso, você vai fazendo o curso, parece que ele tá com você o tempo todo, gente. E eu fui em busca do vídeo onde o Pablo disse como esquecer um grande amor. Acontece que essa mesma pessoa que eu quis esquecer, ela tá atrás de mim como um louco. Só que pra mim agora a prioridade sou eu. É eu primeiro, depois eu. Hoje eu tô com a mesma pessoa, só que de uma maneira que eu me sinto bem, entendeu? Às vezes ele fica assim, poxa, o que aconteceu contigo? Tu tá mudada, não sei o quê. Eu não sou mais prioridade na tua vida. Eu digo, é assim, meu amor, mas primeiro eu, depois eu. Ele, nossa, mudou muito. Eu não ligo mais pra ele, ele se preocupa, ele liga pra mim, ele quer conversar. E como que eu vou fazer pra te agradecer? Eu não sei fazer o coração, mas olha pra você, Pablo. A Ivanilde, quando superou o término, ela não ficou apenas com o coração limpo, ela melhorou também a relação dela com a filha e também no trabalho. Essa tristeza, ela começou quando eu terminei um relacionamento. Ele tinha me deixado muitas marcas. Quando eu conversava com ele, sempre começava a conversa agradável. E aí ela ia se estendendo de uma forma que acabava em cobrança, em chateação e cada um para o seu lado, sempre. E depois da meditação,
eu comecei a sentir uma tranquilidade muito grande. Não tive mais a necessidade de falar, de apressar as coisas. E também não tinha o porquê cobrar mais. Aquele sentimento que eu me despedi dele, ele realmente desapareceu. E no dia seguinte, né, quando eu acordei, eu achei que ia ser tudo normal. E o incrível é que eu não sentia mais aquele vazio dentro de mim, aquele medo, ao mesmo tempo uma sensação de rejeição que eu sentia, que eu já acordava sentindo isso. E eu só percebi, né, que eu estava diferente quando a minha filha foi dar um beijo para falar tchau para mim naquele dia e ela falou: mãe, você tá muito bem hoje. Um dia eu vinha vindo do trabalho, depois de alguns dias que eu tinha feito a sessão, eu comecei a sentir uma alegria tão grande, uma coisa tão intensa. E eu já tinha visto em algum dos vídeos alguém falando de uma sensação de alegria, de uma coisa boa. E eu pensei, que mentira. Mas na hora que eu estava sentindo aquilo, eu pensei, eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu não quero que isso acabe. A Anne recentemente passou por um término e ela viu que o grande responsável por ela estar sofrendo aquele término foi a Disney. Foi que eu tava num término de relacionamento e eu percebi que eu tinha muita dificuldade de romper, assim, e que eu ficava muito, muito nervosa, muito desesperada, parecia que o mundo ia acabar. E aí eu fiz a auto-hipnose e aí eu me enxerguei como uma princesinha, né, que tava com quantos anos, mais ou menos? Uns 5, por aí. Uhum. Eu percebi que a dificuldade era de entender que o final nem é sempre, pode ser feliz, mas nem sempre felizes para sempre, juntos, né? Que é o que as histórias contam. Juntos para sempre, felizes para ir juntos e felizes para sempre. Alguma coisa assim, isso ficou muito gravado no meu consciente. E aí eu fui lá, expliquei para a criança interna que nem sempre é assim, que tá tão tranquilo, que pode ter um final, né, das pessoas não estarem juntas e serem felizes. Um final feliz sem as pessoas estarem juntas. E aí qual foi o resultado? O resultado foi bem bom, foi muito bom, na verdade. Não foi bem, foi muito. Então, consegui lidar melhor com isso, assim. Foi quase que espontaneamente eu consegui entender que era possível seguir amando a pessoa, sem estar com ela e ser feliz ao mesmo tempo e tratar aquilo não assim, aquele peso de final ruim, sabe? Fim, sempre aquele peso, fim, morreu, assim, tipo, acabou. Mas não, um fim contínuo que feliz, sem estar com a pessoa, respeitando aquele, sabe, aquele momento e sem a necessidade de juntos para sempre. Aquele juntos para sempre, felizes para sempre. Sim, felizes para sempre, não necessariamente juntos, né? E o processo da Anne é interessante, porque você viu que ela teve que voltar no passado, cuidar da criança dela, para realmente se desapegar. E isso é que acontece na maioria dos casos, que eu vou contar agora, de pessoas que superaram um relacionamento abusivo. É muito comum mulheres ficarem presas em relacionamentos abusivos e nem perceber. E isso se arrasta por anos. A Kellen, ela passou 5 anos presa no relacionamento abusivo, um cara que nem assumiu ela como namorada. Ele dormia com ela, depois sumia durante 15 dias. Depois aparecia de novo, mais 15 dias sumindo. E ela queria dizer não a essa relação, mas ela não conseguia. E olha o que aconteceu com ela. E aí eu acho que a gente falou um pouco e eu desliguei. Aí ele insistiu e eu mandei uma mensagem. Eu digo, olha, querida, é o seguinte. Quem me conhece sabe que eu não tomo chimarrão. Não toma roda de chimarrão, né? Eu não tomo chimarrão porque eu não gosto da tal da roda.
entende? Que tem que esperar a sua vez de chegar. Eu disse, então quem me conhece sabe disso, que eu não tomo chimarrão porque eu não suporto a tal da roda. Que dirá roda de Maravilhoso. Te agradeço o convite. Muito obrigada. E passe bem. Foi o primeiro não que tu deu pra ele? Muito grande. Foi muito grande. E qual foi a sensação do primeiro não? Eu me achei muito inteligente ali na hora, porque eu digo, eu não disse um não, eu criei um poema. Genial. Ou seja, 5 anos, ele ligava quando queria. Eu dizia sim. Tu dizia sim. Às vezes lutava pra dizer não. Mas acabava dizendo sim. Acabava dizendo sim. E aí depois que tu imediatamente logo após, tu fez o processo de desapego e disse um não poético. Poético. E esse não permaneceu. Sim, ele permaneceu. Não tive recaída depois disso. Que eu entendi que amor era uma coisa esquisita. Era rejeição. Que rejeição era amor. Ah, rejeição é... Olha que interessante. Então eu procurava relações para ter amor. E quando eu recebia rejeição eu entendi que estava tudo bem. É amor. Tá? Porque o que tinha acontecido? Lá na minha infância, então tô eu sentada com os meus irmãos, eu sou a irmã mais velha, e a gente não tinha alimento. E aí a minha mãe fez um café e serviu aquele café e ficou de pé na ponta da mesa, assim. E ela ficou com um ar, assim, de... Ai, tomem isso aí, não sei o quê. E eu pensava assim, como assim? Ela tinha que estar sentada chorando com a gente aqui. E aí, então, no exercício, né, o que eu coloco na cena? Eu coloco um leite com Nescau. Dou um leite com Nescau para todo mundo. O que parecia óbvio, né? Um leite com Nescau. Só que não, eu tenho uma memória de quando eu comecei a estudar na escola técnica, que eu passei no vestibular, eu morava com a avó na época, tinha 14 anos, e a avó disse assim, olha, eu não posso te dar muita coisa, mas eu te garanto, por 4 anos, o teu leite com Nescau. Todos os dias de manhã para tu ir para aula, sempre vai estar o teu leite, sempre vai ter Nescau. Não é achocolatado, é Nescau. Eu vou te dar o melhor. E é isso que eu posso te dar. Então, no meu subconsciente, esse leite com Nescau ele ficou registrado como cuidado. Real cuidado. É o meu melhor, é o melhor que eu tenho para te dar. Entende? Então, ali naquela cena, o que eu percebi que aquelas pessoas precisavam era disso, era desse cuidado, dessa atenção e do melhor. E por isso que veio a cena o leite com Nescau. E aí o amor não era mais rejeição, o amor era... cuidado. O que naturalmente a gente não consegue perceber é que a nossa relação com os pais influencia diretamente nos nossos relacionamentos com as outras pessoas. Foi o caso, por exemplo, do Luigi, que teve um momento onde ele se sentiu rejeitado pela mãe e ele não suportava a rejeição. E isso fazia com que todos os relacionamentos deles fossem impactados. E o mais bonito foi quando ele perdoou a mãe no inconsciente, depois perdoou a mãe na vida real e assim ele conseguiu se libertar daquela relação que era abusiva. Eu sobrecarregava as pessoas com as minhas faltas, né? Era uma coisa muito ruim, ficava sufocante, um ciúmes doentio, uma carência que ninguém nunca ia conseguir. E elas nos falavam para mim, eu não sei se eu consigo te dar isso. E eu ficava inconformado, porque eu falava que eu só queria atenção. A única coisa que eu queria era atenção. E fazia drama e tal, e se pelo drama não fosse, aí acaba acontecendo uma briga, uma discussão. E eu vim entender que essa minha falta eram coisas ligadas à infância. Quando você faz uma pergunta muito interessante no teu vídeo, isso você sente desde o término do seu relacionamento ou você sempre sentiu isso? E eu comecei a entender que eu sempre senti isso. Eu tive alguns problemas com a minha mãe na infância e esses problemas eles ficaram guardados dentro de mim. Foi uma coisa tão divina assim, porque eu senti um calor tão grande porque eu catei essa criança, abracei ela e falei assim, não é isso, é ao contrário do que foi dito para ti. E a criança começou a ficar mais confortável. E isso foi incrível, porque eu pude, depois que eu fiz isso, estou iniciando um relacionamento de verdade com a minha mãe, onde que eu consigo falar eu te amo para ela sem rancor, sem mágoa. E incrivelmente, após tudo que aconteceu, hoje eu consigo ter um bom relacionamento com essa minha ex. Eu consigo entender que assim, eu gosto de uma pessoa, mas eu quero ver ela bem.
E ela está bem lá, se ela estiver bem, tudo bem, não tem mais aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, aquele desespero, né? Tanto é que ela esse meu último relacionamento foi a primeira pessoa que hoje eu convivo até hoje, converso até hoje. Tenho conversas normais, tenho conversas como amigo, como colega, dou risada, enfim. E é muito diferente, porque você não tem aquela raiva dentro de você, você não tem aquele sentimento ruim dentro de você. E isso faz a diferença total, Pablo, não posso negar. O relacionamento dos nossos pais também influencia na nossa vida e nos limita muitas vezes de fazer coisas que nós gostaríamos de fazer, que nos fariam felizes, mas a gente não se permite. Por exemplo, a Evelyn não se permitia receber rosas porque ela lembrava que o pai dela traía a mãe e entregava a rosa depois. Então ela sempre pensava, se tá me entregando rosa é porque tá fazendo coisa errada. Então depois de passar pelo meu método, a Evelyn perdoou o pai, perdoou a mãe e eu fiz questão de mandar rosas para ela e ela filmou como que ela estava alegre pela primeira vez na vida. A mãe dela estava espiando de trás. Nossa, vamos ver como vai ser a reação dela recebendo rosas dessa vez. Durante muito tempo eu procurei ajuda porque eu não conseguia ganhar rosas. O meu pai, ele traía minha mãe, eles brigavam muito. E depois de uma traição, de uma briga muito feia, ele mandava rosas pra ela. E eu não conseguia, eu via isso sempre como um ato ruim, como uma coisa ruim. Eu lembro que eu sempre falava pro meu ex-namorado que, tipo, olha, você me dá chocolate, mas você não me dá flor. Porque eu não quero. Porque eu sempre achava que no final ia vir uma traição, ou porque ele tava fazendo alguma coisa ruim, ou porque realmente me trazia lembranças ruins esse ato de ganhar flor. Então eu nunca ganhei rosas na minha vida. E foi pra mim uma experiência muito libertadora, entendeu? Deixar os meus traumas de infância lá e saber que a história do meu pai e da minha mãe é a história do meu pai e da minha mãe. Que eu não preciso repetir a história do meu pai e da minha mãe. Eu cheguei em casa hoje e tava lá na minha cama as minhas rosas que o Pablo me deu com um cartão lindo. E até a minha mãe ficou surpresa. Minha mãe ficou olhando pra ver qual ia ser a minha reação quando eu recebesse as flores. E elas são lindas. E eu tô muito feliz. E sou muito grata por tudo isso que eu vivi. Obrigada. A nossa autoestima também é criada na nossa infância. Muitas vezes traumas que a gente pensa que são bobos, que aconteceram lá no passado e influenciam a nossa vida inteira. Como foi o caso da Michelle, que por conta de um campeonato de natação que ela pensava que ia ganhar, e ela perdeu, e ela achou que decepcionou os pais. Por conta disso, ela passou a vida inteira com uma autoestima baixa, até ela conhecer a minha metodologia. Sempre tive um problema de... o namoro todo vai super bem, vai super feliz, e em algum momento eu começo a achar que aquela pessoa não tá lá muito na minha, e eu começo a sofrer muito por isso. A memória que eu cheguei, a sensação que me levou de volta, foi uma prova de natação da minha infância. Eu era, tipo, a melhor do clube, não é um clube pequeno, de uma cidade pequena, e eu era a melhor, todo mundo já sabia que eu ia ganhar, e no final das contas, tinha outros competidores que não conhecia, e quando eu começo a fazer a prova, eu tô nadando e olhando para os lados, eu só vou vendo gente passar por mim, e começo a perceber que eu tô ficando em quarto lugar, em terceiro, quarto, quinto, eu tô perdendo. Então faço os primeiros 25 metros da prova e saio da piscina, eu já não conseguia nem respirar dentro da água, porque eu já tava chorando, saio da piscina desesperada, chorando, e, bom, vou correndo abraçar o meu pai, mas, tipo, com aquela sensação de que desilusão, decepcionei todo mundo hoje, né? Decepcionei todas essas pessoas que estavam achando que eu ia ganhar, e eu acho que no final das contas eu sempre fiquei com essa sensação de que eu não sou boa o suficiente. Mudou exatamente isso, de pensar que, claro, eu sou capaz, claro, eu sou boa. No fundo, tá, foi uma prova, a gente perdeu. Pronto, não diz quem eu sou, nem o meu poder, nem a minha inteligência, nem a minha capacidade. Eu me sinto hoje forte, confiante,
sem perceber que pronto, tá, não me atendeu quando eu queria, ou não foi tão simpático como eu queria, não me deu aquela atenção que eu queria, mas não é porque eu sou menos, não é porque eu não posso, não é porque eu não mereço, não é por nada, é porque é a vida. Aquela história do empoderamento, o meu poder tá aqui, a minha confiança tá aqui e pronto. Uma das grandes dificuldades das pessoas que estão vivendo relacionamento abusivo é em colocar limites para as pessoas que a gente ama, mesmo quando elas estão sendo extremamente abusivas. Como foi o caso da Edilene, que era esposa e foi rebaixada para o papel de amante e não conseguia sair dessa situação. E quando ela cuidou da criança interior dela, ela conseguiu finalmente ser livre dessa situação. Que nós vivemos todas as possibilidades de uma relação, do namoro ao casamento, ao amante, a ser amante, né? Porque eu saí do posto de mulher e passei a ser amante. Assim, eu passei a ser amante de uma relação que já era minha, entendeu? E a gente ainda tinha aquilo. E isso me causou uma avalanche emocional, aquilo me acabou emocionalmente. Eu me sentia uma galinha. Aí eu falava, não, Edilene, por que uma galinha? Toda vez que ele me ligava, eu nunca conseguia dizer não. Eu não conseguia enxergar um horizonte a partir da porta do galinheiro, entendeu? Era assim, como se o meu mundo fosse aquele. Eu me tornei uma águia, que foi a primeira vez com que ele me ligou. Eu falei, não, eu não quero. Não quero te ver, não é assim. Esse não, para mim, ele foi muito transformador. Eu acho assim, foi quando eu saí da porta do galinheiro, sabe? Foi assim, foi a linha divisória. Isso por que uma águia? Porque eu passei a fazer voos mais altos, eu passei a me olhar de forma diferente, né? Eu comecei a entender que o meu futuro não era voar, fazer voos altos, escalar grandes montanhas, e que o meu futuro não estava indo para uma panela, entendeu? Então, como é que eu estou me sentindo? Me sinto uma pessoa empoderada, né? E o teu empoderamento, ele não está na tua beleza física, o teu empoderamento, ele está no teu estado emocional, sabe? O teu estado emocional é que te dá o poder. É você racionalizar os seus sentimentos, é você entender o momento de vida que você está vivendo. Isso para mim foi muito importante, muito transformador. Então, assim, a minha vida mudou totalmente. Eu viajei, eu me cuidei, sabe? Eu voltei a praticar esporte, eu encontrei novos amigos, eu fiz novas amizades. E, assim, o principal, hoje eu sou uma pessoa dona de mim mesma, entendeu? Hoje eu posso fazer exatamente o que eu quero, sabe? Eu me sinto sendo condecorada. Então, isso é uma coisa, assim, muito, 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 muito gratificante. Demais, demais. Eu me sinto outra pessoa, Pablo. Eu hoje sou uma outra pessoa. Quando a gente está no relacionamento abusivo, a gente não percebe. Os outros olham de fora e enxergam claramente, mas quem está dentro não enxerga de jeito nenhum. E é assim com todo mundo. E um dos casos que me impressionou foi o caso da Neide, que ela tinha casado com um árabe e o árabe chegava em casa e dizia, olha, eu tenho que te xingar, eu tenho permissão, como assim eu não posso xingar a minha esposa? A esposa é para ser xingada e você ainda tem que me agradar. E ela viveu essa situação por muito tempo, até que ela conheceu a minha metodologia. E ela descobriu um dos grandes vilões que fazem a gente estar preso em relacionamentos abusivos, que é o medo de ficar sozinho. Abusivo, eu não sei se é a palavra, mas assim, a pessoa é abusiva, a pessoa me controlava em todos os aspectos da minha vida, uma pessoa de outra cultura, um homem árabe. Um fato, eu tinha medo de ler um livro perto dele, porque ele achava que era falta de atenção para o marido. Eu não escolhia minha roupa, não podia usar perfume, não tinha amizade com ninguém, nem mulher, nem com homem, eu me isolei. Ele decidia a minha vida desde da hora que eu acordava até dormir, e assim fui me anulando como pessoa, como mulher também, porque vários momentos ele me ofendia e falava que aquilo era natural, que como ele poderia ter uma mulher que ele não pode xingar, que isso era uma coisa que eu tinha que aceitar. E assim foi. Ele falava que eu tinha que acalmá-lo, agradar, até
tratar ele bem quando ele estava me xingando, chamar ele de Habib, né, que é meu amor em árabe, dançar para ele. Por mais que eu estivesse sofrendo, arrasada, eu tinha que sempre me colocar dessa forma, né? Ele é o importante, não a mulher. Por mais que me machucasse, que fosse abusivo, que eu sofresse, que fosse humilhante, a pessoa terminava comigo e eu ia atrás dela. Pedia desculpas, né? Na verdade, a pessoa que tinha feito coisa errada para mim, eu, né, queria caber dentro do mundo daquela pessoa. Ele tinha um lado bom, mas, ao mesmo tempo, eu pagava um preço muito caro para isso, para muito pouca coisa. E, assim, eu tinha medo dele ir embora, de passar por tudo de novo, de ter que confrontar essa situação de ver ele com outra pessoa, porque ele sempre falou que ia passar com alguém na minha frente para eu ver. Mas eu tinha muito medo de ver qualquer vestígio de um outro relacionamento já. Tu descobriu algo de ti na tua infância. Sim. O que tu descobriu sobre ti na tua infância? Medo de ficar sozinha. Medo de ficar sozinha. Eu me vi sozinha, com muito medo. Me veio situações familiares que eu via meu pai, que foi mulherengo, vi traições do meu avô com a minha avó, e isso parece que me afetou bastante. É uma coisa forte que ficou. E o medo, acho que o medo dessas duas coisas, né? E esse medo de ficar sozinha, era um medo constante na tua vida? Todo momento ele estava presente? Sim. E ele era tão forte que te fazia ficar nesse tipo de relação? Sim. Tu viu a tua criança interior ali, que estava com medo de ficar sozinha, e como tu cuidou da tua criança interior? Eu dei todo o amor que achava que ela não teve, cuidei dela e ela me retribuiu. Tudo, assim, aquele vazio, aquela busca, preencheu e me trouxe uma calma inexplicável. Nenhum relacionamento, por mais que eu sofresse, que tivesse, assim, não aguentava, era desesperador, mas eu não dizia não. E dessa vez eu senti, assim, orgulho, né? Porque eu consegui falar não, eu não atendi a ligação. Eu tenho atraído pessoas, situações melhores, com uma energia melhor, sabe, com pessoas evoluídas, digamos assim. Libertação. Eu vou te dizer que eu penso na pessoa e não sinto mais nada. Não vou falar que eu não penso, lembro das coisas, mas sem dor alguma. E como que era antes? Totalmente, é como se fosse uma ferida aberta, o coração doía, disparava. E agora? Tô tranquila, não chorei mais por isso. Consigo olhar com distanciamento, entendo a situação, não tenho nem raiva dele, por incrível que pareça, eu tinha mágoa, e eu entendo isso como um processo de aprendizado, eu precisei chegar lá para sair. E todos esses casos são casos de pessoas comuns, que muitas vezes nunca tinham feito uma meditação, e quando eu digo meditação, não é aquela coisa de ficar parado com a coluna reta, não, às vezes é ficar deitado na própria cama, apenas fazendo os exercícios. E muita gente me pergunta, nossa, Paulo, como é que funciona o teu trabalho? Como é que funciona esse método? Que eu também quero cuidar da minha criança interior e melhorar os meus relacionamentos. E agora eu quero te mostrar uma oportunidade caso você esteja com interesse. O fato é que sim, eu tenho uma metodologia completa para fazer você superar rapidamente o término de relacionamento, dar tchau para o relacionamento abusivo e parar de atrair homens que não querem compromisso. Mas, para que isso aconteça, você precisa trabalhar o seu inconsciente. E eu realmente estou me esforçando o máximo para te entregar o máximo de valor nesses conteúdos. Mas para que isso aconteça, você precisa passar pelos processos emocionais. Precisa passar pela solução completa, mas já já eu te falo mais. Nos próximos vídeos eu te explico como é que isso funciona. Por enquanto eu vou te convidar a deixar um comentário me dizendo o que você se identificou. Você se identificou com alguma das histórias? Deixe seu comentário aqui e eu vou fazer o máximo para responder todas as perguntas. E no próximo vídeo ele está imperdível, porque você vai experimentar essa metodologia. Como assim? Você vai descobrir o que está dentro do buraco negro e você vai começar a fazer um exercício
que vai reduzir essa dor do peito e reduzir os pensamentos repetitivos que você tem no seu ex. É imperdível, não é? Então, me siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todos os canais. Continue vendo os depoimentos aqui e eu te espero no próximo vídeo. Um abraço apertado e até mais.